E da filha, o púlpito é seu. Amém. Paz do Senhor, igreja. Tem alguém feliz aqui? Amém. Que dias maravilhosos, né? Estamos vivendo aqui. Mas ainda não acabou. Hoje ainda tem um pouquinho e amanhã ainda tem mais. Amém? Para a gente comemorar muito esses 10 anos. Amém? Glória a Deus! Isso aí, o diabo fez de tudo para eu não estar aqui. De tudo, gente. Fez de tudo. Ontem, algumas pessoas me viram lá atrás. É dor aqui, é dor ali, dor no pé. Caí no meio da rua, virei o pé. É febre na lis, é gripe, é tudo. Mas eu estou aqui. Glória a Deus por isso. Estou aqui porque nenhuma ferramenta preparada contra nós prevalecerá, prosperará. Não prosperará. Então, a gente tem que se levantar. Porque tudo que o diabo quer é que você fique prostrado, não exerça aquilo que você tem para exercer. Então, já começamos aprendendo, amém? Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 21. João, capítulo 21. Nós vamos ler do 1 ao 19. A minha versão é NVT. Não sei aí o pessoal da técnica aí. Mas se não for NVT, não tem problema. João 21. Todo mundo achou? Não senti firmeza, só Alice. Todo mundo achou? Então tá bom. Então vamos ler juntos. Versículo 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: "Vou pescar." "Nós também vamos," disseram os outros. Assim, entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: "Filhos, por acaso vocês têm peixe para comer?" "Não," responderam eles. Então ele disse: "Lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão." Fizeram assim e não conseguiam recolher a rede, de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois a havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam a apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro no qual havia um peixe e pão. Jesus disse: "Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar." Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes e, no entanto, a rede não arrebentou. "Venham comer," disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: "Quem é você?", pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhe serviu o pão e o peixe. Foi a 3ª vez que Jesus apareceu a seus discípulos, depois de ressuscitar dos mortos. Versículo 15. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, você me ama mais do que estes?" "Sim, Senhor," respondeu Pedro. "O Senhor sabe que eu o amo. Então alimente meus cordeiros," disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: "Simão, filho de João, você me ama?" "Sim, Senhor," disse Pedro. "O Senhor sabe que eu o amo." "Então cuide de minhas ovelhas," disse Jesus. Pela 3ª vez, ele perguntou: "Simão, filho de João, você me ama?" Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela 3ª vez e disse: "O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo." Jesus disse: "Então alimente minhas ovelhas. Eu lhe digo a verdade. Quando você era jovem, podia agir como bem entendia. Vestia-se e ia onde queria.
Mas quando for velho, estenderá as mãos, e outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse: siga-me. Repete: siga-me. Então, amém. O que aconteceu aqui em João 21? A gente acabou de ler uma passagem que Jesus já tinha morrido, já havia ressuscitado, era a terceira vez que Jesus estava aparecendo para os seus discípulos. E o centro da questão aqui é Pedro, e é sobre ele que a gente vai falar. Pedro, no versículo 3, vira para outros 6 discípulos e diz: vou pescar. Pedro, quem conhece um pouquinho da Bíblia, sabe que ele tinha uma influência muito grande, ele tinha um espírito de liderança muito forte. Então, quando Pedro falava, vamos, a maioria dizia, vamos. Ele tinha isso, dá para perceber em várias passagens na Bíblia. Então, provavelmente ele falou, vou pescar. E aí todo mundo falou, nós vamos também então, Pedro, nós vamos com você, Pedro. E aí, a pergunta é, por que cargas d'água Pedro foi pescar nesse momento? Por que Pedro vai pescar? No momento em que Jesus havia morrido, já havia ressuscitado, já havia aparecido para eles outras 2 vezes, talvez um momento em que Pedro mais tivesse que trabalhar, mais tivesse que, na verdade, começar a testemunhar, porque em João 15, Jesus fala com os discípulos, vocês vão ser minhas testemunhas, porque vocês estão comigo desde o início. E ele fala para os discípulos, vocês vão me testemunhar, vocês vão falar quem sou eu, Jesus falando. Então, talvez no momento em que Pedro e os discípulos mais teriam que testemunhar quem era Jesus, o que aconteceu? Que ele ressuscitou, toda essa coisa acontecendo, e Pedro vai pescar? E aí, para a gente entender, a gente vai precisar ir para Lucas. Eu queria que você marcasse João 21 aí, e fosse comigo para Lucas, capítulo 5. Lucas 5. Nós vamos ler um pouquinho hoje a Bíblia, mas vale a pena. Sempre vale a pena. Amém? Lucas 5, versículo 1, diz assim, preste atenção aqui. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele quem? Jesus, junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, repete comigo, pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, vaze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão, Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele, de todos os que estavam com ele, por causa da pesca de peixe que haviam feito.
E, de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. De agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo. Deixaram tudo. E o seguiram. Não sei se você já pegou. Eu poderia descer. Porque já disse tudo aqui. Nós acabamos de ler João 21, em que Jesus faz um milagre. Eles não pescaram nada. Jesus faz com que eles pescassem 153 peixes, do nada. Aqui em Lucas 5, Jesus faz o mesmo milagre. Aqui foi quando Jesus chamou Pedro e os outros pescadores para serem seus discípulos. Aqui começou o chamado de Pedro. Aqui Jesus falou para Pedro: Pedro, eu posso te dar quantos peixes você quiser. Estou parafraseando, tá, gente? Quantos peixes você quiser. Mas olha só, acabou pescar peixe, Pedro. Acabou o que você fazia antes, Pedro. Agora você me conheceu, agora você está comigo, quem vai te conduzir sou eu, e você não vai mais ser pescador de peixe, você vai ser pescador de homens, de gente, dá no mesmo, pescador de homens, de pessoas. Você vai fazer agora, Pedro, a minha vontade. Pedro prontamente fez o quê? Deixou tudo. Eu disse tudo. Aliás, não fui eu que disse. A palavra disse tudo. Ele deixa tudo e vai seguir Jesus. Vou voltar à pergunta. O que Pedro estava fazendo pescando peixe em João 21? Não era para pescar peixe? Meio redundante, mas aqui a gente consegue entender. Não era para fazer isso, Pedro. Aí, Jesus ama tanto Pedro. E os outros discípulos também, né, gente? Amém? É que a gente está focando em Pedro aqui. Que ele vai lá em João 21, faz o mesmo milagre, mostrando para Pedro que ele pode fazer, mas com uma mensagem. Agora, certamente, Pedro estava voltando às práticas antigas. Presta atenção aqui, senão vocês vão se perder. Pedro estava voltando a exercer aquilo que ele exercia antes de Cristo. Porque Pedro não estava legal. Pedro não estava bem. E eu não sei como você veio aqui hoje, você pode não estar bem. É festa, é legal, tá bom, tá lindo, 10 anos, mas eu não estou bem, pastora. Eu não estou legal. A minha família não está bem, a minha vida, enfim. Eu não sei, você e Deus, você sabe. Aí eu queria relembrar uma coisa com vocês. Não precisa abrir, a gente vai conversar, creio que muitos aqui conheçam. E se não conhece, a gente vai aprender aqui. Lá em Marcos 14, vamos relembrar lá. Por que Pedro estava pescando? Vamos descobrir. Marcos 14, Jesus na última ceia com os seus discípulos, lembram? Jesus se reúne com os seus discípulos. Na última ceia, vira para os discípulos e fala: um de vocês vai me trair. E aí, Pedro já fala: não, eu não. Estou parafraseando aqui, tá, gente? Depois você olha lá. Eu não. Olha, eu estou disposto a ir preso por você, Jesus. Eu estou disposto a morrer por você, Jesus. E aí Jesus chama Pedro e fala: Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Antes que o galo cante, hoje ainda, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Não, Pedro fala.
Jamais vou te abandonar, Jesus. Não, eu não. Tudo bem. Jesus vai para o Monte das Oliveiras orar. Quem lembra? Leva alguns discípulos. Coloca eles lá. Um deles é quem? O nosso famoso Pedro. Pedro está lá. Jesus chega. Gente, ora aí. Eu vou orar. Tudo bem. É aquela famosa oração que Jesus faz. Afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Jesus orava fervorosamente, diz a palavra. O suor de Jesus caía no chão como gotas de sangue. Coisa séria, né? Jesus ora. Jesus volta. Olha para eles e eles estão, quem sabe, tirando um cochilo. Em Marcos 14, é bem claro que Jesus se fala com Pedro. Ele vira e fala: Pedro, você está dormindo? Eu imagino, não fala, né? Mas eu imagino que ele tenha feito o quê? Dormindo? Eu dormindo? Não. Que isso? Estava aqui. Isso aqui não está na Bíblia, tá, gente? Isso aqui eu estou imaginando. O fato é que eles estavam dormindo. E Jesus vira para ele: Pedro, você não consegue vigiar comigo nem uma hora? Jesus vai e fala: orem, porque eu vou voltar e vou orar. Imagino que eles devem ter dito: claro, claro. Não, nós vamos orar, Jesus. Que isso, estamos aqui orando. Vai lá. Jesus ora, Jesus volta, eles estão dormindo. Quem está lá no meio tirando um cochilinho bom? Pedro. Jesus, vai lá, vamos orar, gente. Terceira vez, Jesus se afasta, ora, fiquem orando, amém. Quando Jesus volta pela terceira vez, eles estão dormindo. Engraçado que Pedro nunca vai abandonar Jesus. Jamais. Segundo ele disse. Tudo bem, chegou a hora de Judas trair Jesus, quem lembra? Judas traz Jesus, tal, Jesus é preso. Começa aquela coisa, começam a dar tapas em Jesus, começam a dar socos em Jesus, está lá em Mateus. Começam a zombar de Jesus, cuspir no rosto de Jesus. Eu te pergunto, cadê Pedro? Não precisa abrir, mas está bem claro em Mateus 26, 69, está escrito assim: enquanto isso, depois você vai lá ver, é justamente falando que Jesus estava sendo zombado, cuspido, apanhando, e aí o versículo continua e fala: enquanto isso, Pedro estava sentado do lado de fora. Pedro estava onde? Do lado de fora. Pedro não estava perto, Pedro não estava, ai meu Deus, não, Pedro não estava orando, eu sei lá, Pedro não estava fazendo alguma coisa para Jesus, não, ele não estava, ele estava do lado de fora. Cadê o amigo íntimo de Jesus? Cadê o discípulo? Cadê o seguidor fiel? Cadê aquele que jamais vai abandonar Jesus, que vai morrer por Jesus? E aí, a partir daqui, Pedro faz o quê? Todo mundo sabe? Nega Jesus por 3 vezes. Olharam para ele: ah, você é seguidor dele. Ah, mas o seu sotaque, você fala como ele, hein? Você, não, eu não conheço, eu não sei quem é Jesus, eu não. Por 3 vezes, como Jesus havia dito. Cadê Pedro? E aí eu queria que você começasse a pensar na sua vida. Cadê Pedro? Cadê aquele que estava sempre com Jesus? Cadê aquele que tinha motivação? Cadê aquele que orava? Cadê aquele que tinha prazer em vir à casa de Deus? Cadê Pedro? Está distante, está muito longe de Jesus. Está negando Jesus. Está fingindo que não conhece Jesus. Está longe. Está longe. Jesus foi preso.
Jesus apanhou, Jesus foi cuspido, Jesus foi zombado, chicoteado, enfim. Pedro não estava lá. Jesus morreu. Pedro não estava lá. Jesus foi sepultado. Pedro não estava lá. Um seguidor de Jesus, que não era discípulo, dos 12 que eu quero dizer, né? Pediu o corpo de Jesus para Pilatos, para poder enterrar Jesus, botar no túmulo, né? Naquela época botava no lençol, botou num túmulo de sua propriedade, botou a pedra. Pedro estava? Não estava. Jesus ressuscitou. Pedro não estava. As mulheres que viram que Jesus não estava no túmulo. Aí as mulheres foram correndo contar para os discípulos. Um deles era Pedro. Pedro não acreditou. Não. Cadê Pedro? Pedro não estava lá em nenhum momento. Certamente, voltando para João 21. Jesus morre, ressuscita. Pedro não está. Aparece 2 vezes para eles. Pedro deve estar muito mal. Eu não sei como você está hoje, mas talvez você esteja muito mal por dentro. Pedro estava decepcionado com ele, certamente. Porque Pedro estava sempre com Jesus. Pedro era amigo, era discípulo. E se você conhece um pouquinho de Pedro, você sabe que Pedro era Pedro, gente. Né? Ele estava sempre, ele queria saber mais, ele queria ver mais, ele queria Jesus o tempo todo, estar perto de Jesus. Inclusive fala, como a gente leu, que jamais abandona, que vai morrer. Ele devia estar decepcionado. Talvez você esteja aqui hoje decepcionado. Ou com alguém, ou com você mesmo. Se sentindo um nada. Pedro certamente estava se sentindo inadequado para ser um apóstolo. Como é que eu vou ser um apóstolo se eu nego ele? Como é que eu vou ser um apóstolo se eu abandono ele no momento mais crítico dele? Como é que eu vou ser um apóstolo? Como é que eu vou servir a Jesus? Eu sou um pecador. Eu nego Jesus. Aí você vai botando para a sua vida. Eu nego. Eu finjo que eu não conheço. Eu escondo das pessoas. Eu sou um aqui dentro e outro lá fora. Pequei muito, pastora Thaís, pequei muito. Jesus não vai me receber. Fiz muita coisa errada. Abandonei Jesus, abandonei a igreja. Eu sou totalmente inadequado para ser um seguidor. Eu sou totalmente inadequado para levantar as minhas mãos e adorar esse Deus. Eu sou uma pessoa totalmente sem privilégio nenhum de receber esse Deus. Mas Jesus ama tanto Pedro. Tanto, mas tanto. Que lá em João 21, não sei se você está lá, se não tiver, você pode retornar lá. Ele chega, faz o mesmo milagre. Quando ele faz o mesmo milagre, Jesus está reafirmando: Pedro, você tem um chamado. E quando eu disser Pedro, você já pode colocar na sua vida. Pedro, você tem um ministério, Pedro. Pedro, eu te chamei para ser alguém de acordo com os meus planos, Pedro. Está fazendo o quê? Praticando aquilo que você fazia antes de me conhecer. Está afastado de mim por quê, Pedro? Cadê você que orava como ninguém? Cadê você, Pedro, que tinha prazer em vir ministrar a palavra? Cadê você que louvava aqui? Cadê você que cuidava das crianças, que tinha prazer de fazer, sei lá, coisas para a cantina? Não sei, está vindo aqui na minha cabeça, eu estou falando. Cadê você que tinha prazer de acordar de madrugada e falar comigo, Pedro? Cadê você?
Jesus é tão maravilhoso, que Ele trouxe você aqui hoje para fazer a mesma coisa que Ele fez com Pedro. Oi, eu tenho um chamado para você. Pedro, eu vou fazer o mesmo milagre que eu fiz para você entender que eu te chamei, Pedro. Eu te escolhi, Pedro. Está fazendo o quê? Fazendo outras coisas e não o que eu te chamei. Está fazendo o quê? A vida antiga já ficou para trás. Ele te deu uma nova vida. Amém? Você crê nisso? A partir do momento que você conheceu a Cristo, Ele te deu uma nova vida. Inadequado para exercer o ministério, inadequado para adorar esse Deus, inadequado para fazer as coisas para o Senhor é Satanás e não você. A gente precisa entender isso, porque o diabo engana a gente. A gente precisa exercer aquilo que Deus um dia te chamou, me chamou. A gente está deixando de alcançar vidas, de alcançar pessoas. Pessoas estão sofrendo, pessoas estão morrendo, porque eu e você não estamos agindo. Estamos igual a Pedro, pescando peixe. Mas Pedro, não é peixe que você tem que pescar. É homem que eu falei para você pescar. E você, na época, largou tudo. Ele não fala isso, eu estou parafraseando. Quando ele faz o mesmo milagre, ele está querendo dizer isso. Você largou tudo para me seguir. Mas você voltou, Pedro. Você voltou a fazer tudo que você fazia. Vamos lá no versículo 15. João 21, 15. Diz assim: depois eles comeram, tal. Jesus chama Pedro depois da refeição e fala para Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Tem muita coisa aqui. Mas a primeira coisa que você precisa entender é que Jesus chama Pedro específico. Pergunta a ele: você me ama mais do que estes? Há uma divergência, se você for estudar, que algumas pessoas acham, estudiosos, né, da Bíblia, que Jesus estava se referindo aos outros discípulos. Você me ama mais do que esses me amam? E há também uma corrente, que não deixa claro aqui, né? Então, há também uma corrente que fala que Jesus estava se referindo ao trabalho, à pesca. Pedro, você me ama mais do que a pesca? Eu vou pela linha do Hernandes Dias Lopes. Quem conhece o Hernandes Dias Lopes? Ele é um homem de Deus. Eu concordo com ele quando ele diz que Jesus pergunta dizendo mais do que estes discípulos. Porque quando Jesus falou que alguém trairia ele, ele foi e disse: não, eu não. Eu morro por você, jamais te abandonar. Vou te abandonar, ou seja, ele estava dizendo: eu não te traio nunca. Eles aí, eu já não sei. Né? Não falou isso, mas deixou claro. Então, ele estava se referindo: ô, Pedro, vem cá, você me ama mais do que estes? E aí Pedro responde: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu o amo. Segunda coisa que a gente precisa entender aqui, quando Jesus pergunta se Pedro o amava, aqui o verbo amar é do original ágape, que significa um amor completo, um amor supremo, um amor ardente. É esse amor que Jesus está perguntando: você me ama desse jeito? E quando Pedro responde para Jesus: sim, eu te amo, ele não responde nesse amor ágape, ele responde no amor filéu. Sabe o que é filéu? Tenho amizade por você, tenho afeto por você. Mas aí Jesus fala para ele: tudo bem? O que ele fala? Alimente meus cordeiros, Pedro. Versículo 16. Jesus repetiu a pergunta: Pedro, Simão, filho de João, você me ama? Aqui já não tem mais o mais do que estes. Por quê?
já tirou a arrogância de Pedro. Pedro já entendeu. Ele não ama mais do que esses. Pedro não é melhor do que ninguém, Pedro. Você não é melhor do que ninguém. Abaixa a bola. E aí ele pergunta a segunda vez, no amor, ágape, amor completo. E Pedro responde, sim, eu amo no amor, filéu. Eu tenho amizade por você, eu tenho afeto, eu gosto de você, Jesus. Mas não tem problema, Jesus fala para ele o quê? Cuide de minhas ovelhas, Pedro. Versículo 17, pela terceira vez, Jesus perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Aqui, Jesus já pergunta no filéu. Ele já abaixa e fala, tudo bem, Pedro, você gosta de mim, Pedro? E Pedro responde, Pedro fica triste e disse, Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus disse, então alimente minhas ovelhas, Pedro. Jesus está falando claramente aqui. 3 vezes você me negou. 3 vezes eu estou te dando a oportunidade de reafirmar o seu amor por mim. E ainda que ele não seja completo, porque somos frágeis. Não é um amor ágape. Jesus está falando, eu te quero mesmo assim, Pedro. Você é cheio de defeito, Pedro. Cheio de defeito. Mas eu te amo mesmo assim. Não tem problema. Vem como você está, Pedro. Não, mas eu sou totalmente inadequado. Vem como você está, Pedro. Mas eu pequei. Vem como você está, Pedro. Você me ama? Então vem. Cuide de minhas ovelhas. Jesus está falando. Você me ama? Então larga a pesca. E vai pescar homens. Vai cuidar das minhas ovelhas. Vai fazer o que eu te coloquei para fazer. Vai cuidar do que é meu. E aí no versículo 18, Jesus fala para ele, como ele vai morrer, né? Quando for velho, estenderá as mãos e outros o vestirão e levarão onde você não quer ir. Ele estava querendo dizer, Jesus disse isso no 19, para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Ele estava querendo dizer, você vai me seguir, você será um homem de Deus, você é um homem de Deus. Para de se sentir o último, para de se sentir aquele que não serve, aquele que é ruim. Tem gente melhor do que eu, ele faz melhor do que eu, ele canta melhor, ele prega, ele faz isso, ele é muito, eu sou um horror, eu sou um pecador, eu sou um ninguém. Vamos parar com isso. Você é escolhido de Deus, você foi chamado para servir a Ele. Sai dessa caverna que você está. Sai desse lugar fechado, se escondendo de tudo e de todos, e inclusive de Deus, que não dá para se esconder, mas por muitas vezes a gente acha que dá. Sai da onde você está. Vai seguir a Deus. Pergunta para Ele qual é a vontade dEle para a sua vida. Vai fazer alguma coisa. Tem gente parada, dormindo, como os discípulos no Monte das Oliveiras. Jesus chama, Jesus fala, vem, vamos orar, vamos fazer. E o outro está dormindo, não acompanha, não segue Jesus, não anda lado a lado, não conhece Jesus. Mas Jesus está falando para Pedro e para você, volta. Volta para os caminhos do Senhor. Volta a fazer minha vontade. Alguém recebe essa palavra? Eu queria ler para vocês quem Pedro, um pouquinho, rapidinho, porque a gente não tem tempo, né? Então, eu vou falar aqui rapidinho, quem foi Pedro depois disso aqui? Pedro impunha as mãos sobre as pessoas e elas recebiam o Espírito Santo. Pedro fazia milagres e chegou a ressuscitar pessoas. Viajou para diversos lugares pregando o Evangelho. Abriu igrejas, foi um grande líder.
enfrentou o sinédrio, foi preso por Jesus. Ele disse que seria. Não foi naquele momento, mas ele se consertou e depois foi preso. Pregou às multidões e milhares de pessoas se converteram. Até a sombra de Pedro era procurada pelos doentes, porque até a sombra de Pedro curava. E no final de sua vida, Pedro foi crucificado. De fato, morreu por Jesus, glorificando a Deus. Foi crucificado de cabeça para baixo, glorificando a Deus, por amor a Jesus. Pedro é o retrato da humanidade, gente. Pedro sou eu, Pedro é você. Pedro falava demais. Pedro achava demais. Pedro era um grande líder, então ele influenciava demais. Pedro quis andar sobre as águas, mas logo depois se afogou. Pedro reconhece que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, mas daí depois o que acontece? Ele é usado por Satanás. Jesus teve que repreender Pedro, que estava sendo usado por Satanás. Pedro diz: jamais vou te abandonar, Jesus. E no final ele nega Jesus por 3 vezes. Pedro sou eu e você. Vocês estão entendendo? Pedro sou eu e você. Por quê, Thaís? Porque nós somos falhos. Fragilidade humana. A gente não é perfeito. Pedro, nesse momento, amava Jesus com amor filéu. Não era um amor completo. Pedro era todo errado, vamos dizer assim. Mas Pedro se consertou. Deus deu uma chance a ele, Jesus deu uma chance a ele, e Pedro voltou. Deus está te dando uma oportunidade hoje. Eu não sei o dia de amanhã. Nem eu, nem você, não tem como saber. Então, a oportunidade que Jesus está dando é hoje. Hoje, Jesus está te dando a oportunidade de você voltar. De você voltar a orar. De você voltar, de fato, para os caminhos do Senhor, porque você estava afastado. Talvez você não esteja afastado, mas você sabe que você precisa voltar. Voltar a ter mais fervor. Voltar a ter mais amor. Voltar a queimar mais. Voltar a ter mais prazer de adorar esse Deus. Mais prazer de vir à casa de Deus. Mais prazer de fazer as coisas para Ele. Vamos ficar de pé. Eu queria orar com você. O mesmo que Jesus fez na vida de Pedro, Jesus pode e vai fazer na minha e na sua vida. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Se um dia Ele te chamou, e cada um é que sabe, porque todos nós temos um ministério. E eu não estou me referindo a pregar aqui na frente. Seu ministério pode ser testemunha de Jesus, lá no seu trabalho. Seu ministério pode ser esse. Seu ministério pode ser mãe, uma boa mãe, sabia? Eu não sei, cada um sabe aí. Mas Deus nos deu dons. Todos nós temos. Busque, se você não sabe qual é o seu. E se você sabe, não está exercendo, você está em desobediência. Assim como Pedro estava nesse momento. Acabado, destruído. Ele resolve pescar porque ele fala: eu não sou digno. Eu não sirvo. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquilo que eu fazia. Porque voltar para Jesus não dá mais. Fazer as coisas para esse Deus não dá mais. Jesus está falando: dá sim. Dá sim. Porque eu aceito você do jeito que você está. Do jeito que você é. O amor de Pedro, ele foi preso e morreu por amor a Jesus. O amor de Pedro por Jesus foi sendo construído.
até o final da vida dele, uma vida com Cristo. Mas vem do jeito que você está. Você é filho, você foi curado, você foi sarado, você foi transformado no momento em que você encontrou a Cristo. Então não se coloque numa posição de nada, não se coloque numa posição de lixo ou de alguém de lado. Você está numa posição de filho, e se não está, deveria estar, porque você é filho do Rei dos Reis, você é filho daquele que criou os céus e a terra. Mas e às vezes você e eu, às vezes a gente fica dentro da caverna escondido ou pescando peixe, fingindo que a gente não é nada, e a gente é. Eu não estou aqui falando, pregando o evangelho para engrandecer o homem, não, eu estou falando da palavra, aquilo que Jesus fala. Aqui, Jesus Cristo deu uma chance a Pedro. Jesus podia muito bem, gente, e se fôssemos nós faríamos isso, eu diria que a grande maioria, chegaria naquela praia e falaria assim: que bonito, Pedro, eu apanhei, eu fui zombado, fui crucificado, eu morri, todo destruído, todo machucado, e você me nega, Pedro. Você estava onde quando eu precisava de você, Pedro? É ou não é? Ele podia muito bem ter feito isso, podia ter virado para Pedro e falado: Pedro, você não serve para ser meu discípulo. Às vezes nós, seres humanos, falamos isso para outras pessoas. A gente acha porque a pessoa caiu, porque a pessoa pecou, e o pecado da pessoa é diferente do seu pecado, aí a gente fala: não serve para servir a Deus, esse não serve, esse não presta. Mas eu vou te falar que presta sim, serve sim, porque Jesus não desistiu de Pedro, Jesus não desistiu de mim, e Jesus não desistiu e nem vai desistir de você. Ele não desiste de nós. Não importa o que você fez, não importa o tamanho, mesmo que você ache que o seu pecado é imenso, não interessa. Quando há arrependimento, Ele joga no mar das profundezas, lá nas profundezas do mar, e no mar do esquecimento, Ele não se lembra mais. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Acabou o passado, acabou pescar peixe, acabou a vida que você levava, acabou aquilo, agora é nova vida, é transformação, é cura, é libertação, é salvar outras vidas. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Eu queria que você fizesse a sua oração de acordo com aquilo que Deus falou com você. Oh Senhor, tem misericórdia de nós, que somos falhos, pecadores. De fato não merecemos o seu amor, mas pela graça nós somos alcançados. Obrigada, Senhor, pela graça, pela tua misericórdia. Faça um compromisso, faça a sua oração, não espere a minha oração. Faça um compromisso com Deus agora. Se essa palavra falou com você, se alguma coisa dita aqui pelo Espírito Santo, se algo tocou no seu coração, fale com Ele. Fale: Jesus, eu quero voltar. Eu quero voltar a praticar aquilo que eu praticava depois que eu conheci o Senhor Jesus Cristo. Eu quero voltar a te adorar com prazer, com alegria. Oh Jesus, nós queremos voltar a queimar por Ti. Voltar ao primeiro amor.
voltar à prática das primeiras obras, como diz a tua palavra. Nós queremos o Senhor de volta. Pode ter aqui pessoas, Senhor, que realmente se afastaram dos teus caminhos. Oh, Jesus, que nessa noite haja retorno para os teus caminhos, haja restauração, Senhor. Restaura essas vidas, Jesus. Restaura, Senhor, essas pessoas que estão com o coração sincero, dizendo: sim, eu quero voltar, sim, eu quero sair do pecado, sim, eu escolho Cristo e não o pecado. Oh, Jesus, receba novamente, Pai, esses corações, essas pessoas. Ele está esperando a sua oração, Ele está esperando você voltar, Ele está esperando você. Ele está esperando você dizer: eu quero o Senhor, Jesus. Assim como Pedro, mesmo com amor imperfeito, mesmo com amor filéu, ele abriu a boca dele e disse: sim, eu te amo, Jesus. Pode não ser o amor ágape, mas eu te amo, Jesus. Eu te amo, Senhor, com as minhas fragilidades humanas. Eu te amo, Jesus, com as minhas imperfeições, mas eu te amo, Jesus. Espírito Santo, nos ajude a caminhar contigo. Nos ajude, nos conduza, Senhor, conforme a tua vontade, conforme o teu querer. No nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por essa nova chance, por essa nova oportunidade que o Senhor está nos dando hoje. Obrigada, Senhor, por não desistir de nós. Porque o Senhor, assim como Pedro, podia muito bem virar para a gente e falar: vocês não servem. Mas o Senhor, pelo contrário, diz: eu amo vocês, eu escolhi vocês, eu chamei vocês. E o Senhor fala para a gente: segue-me. Então, fale para Ele agora: eu escolho te seguir, Jesus. Eu escolho te seguir, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada por essa palavra. Adore a Ele agora. Faça a sua adoração. Aleluia. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer